Olá, queridos alunos dos terceiros anos. Na nossa aula desta semana, nós vamos dar início aí a um processo também político, econômico muito forte no nosso país, lá no período da Primeira República, né? Nós já estudamos o início da história do Brasil República e vamos entender melhor o contexto político, social e econômico daquele período mais conhecido como Primeira República ou República Velha. A primeira coisa que vocês precisam entender é que durante a Primeira República ou República Velha, houve um período conhecido como Política do Café com Leite. Por que política do café com leite, professora? Porque foi o revezamento político de domínio do Brasil por políticos advindos dos estados de São Paulo e das Minas Gerais, né? Então, houve durante muitos anos, lá no período da nossa Primeira República, em que o Brasil era dominado basicamente por políticos desses dois estados, ou era governado, vamos imaginar um revezamento de 4 anos, 4 anos ficaria São Paulo, nos outros 4 ficaria Minas Gerais. E por quê, professora? Porque eles tinham poder político e econômico. Ah, só por isso, professora? Não, havia muitos acordos por detrás, né? E como o processo eleitoral, a gente já sabe que era extremamente fraudulento, onde havia uma política de governadores, um coronelismo exacerbado, onde a população não tinha a liberdade de votar em quem quisesse. Geralmente também as eleições eram fraudadas e normalmente era eleito quem eles quisessem, quem aquele grupo social dominante, aquela oligarquia daquele local apontasse. Era por demais praticamente impossível se dizer que a oposição poderia vencer as eleições no nosso país naquela época, porque o poder econômico, social e político dos grandes proprietários de terras, principalmente produtores de leite de Minas Gerais e de café também das Minas Gerais, produtores de café de São Paulo, do Rio de Janeiro, era gigantesco, né? Então, veja só, política do café com leite, porque Minas, grande produtora de leite, São Paulo, grande produtor de café, Rio de Janeiro também. Mas há de se notar que, em Minas Gerais era só por conta do leite, professora? Não, eu já falei, café. Minas era o segundo maior produtor de café do Brasil, e o café naquela época, no início do século, ali pela década de 1901, 2, era um grande produto, né, vinculado e que dava muito lucro ao nosso país. Até aquele momento, a gente vai ver que mais à frente vai ter uma queda, né, no preço do café, é tema da nossa próxima aula, mas até aquele momento era isso. O que vocês precisam entender é o seguinte: quem comandava o país no período da Primeira República, ou República Velha, como vocês queiram chamar, eram os políticos de Minas Gerais e de São Paulo. Minas se justifica não só pela produção de leite, mas também de café, e também pela bancada, era a maior bancada de deputados que existia na Assembleia. Naquela época eram 37, né? Então, é preciso se ter noção disso. Hoje a gente sabe que são 513, mas naquela época, no total, mas naquela época, 37 deputados eram do estado de Minas Gerais, então era a maior bancada de deputados representando o estado, dos estados do nosso país, lá no Congresso Nacional. Então, havia uma forte influência política e econômica das Minas Gerais. E São Paulo, obviamente, ali estava todo o centro econômico do nosso país, né? O miolo econômico, como até hoje é. Tá bom, pessoal? Próxima aula nós vamos falar sobre a valorização do café.